Departamento de Clínica Médica. E é com muita honra e muito prazer que a gente recebe hoje aqui a professora Neide Calil. Professora Neide Calil foi professora de todos nós, né? Eu tinha aprendido com ela dermatologia, eu não sabia. O Mauro veio me falar dessa de obstetrícia aí, que para mim foi uma surpresa total. E eu acho que está perfeitamente representando aí o mês onde se comemorou o Dia da Mulher. Doutora Neide sempre foi um exemplo para todas e para todos também, né? Com sua dedicação, seu trabalho e principalmente seu desejo de pesquisar, de estudar. O que ela vai apresentar aqui para nós é exatamente o fruto disso, de muito trabalho, de muita dedicação e de muita vontade de realmente atuar numa fronteira para oferecer melhores tratamentos para assuntos que são de difícil tratamento realmente, né? Especialmente a questão das feridas. Antes de passar a palavra para a doutora Neide, eu queria agradecer a Somerge, agradecer a Associação Médica Fluminense, na pessoa da doutora Zelena Caldeira, que posteriormente à apresentação da doutora Neide, eu também vou passar a palavra para ela, e também fazer um agradecimento público aqui a uma figura fantástica que eu pude conhecer, e muitos de vocês também, que foi o doutor Calixto Nami Calil, que foi diretor do Antônio Pedro e as vagas poeta, que ele aparecia lá naquele bar universitário, às vezes, e declamava uma poesia. Eu não sei se vocês conhecem esse lado poético do Dr. Calil, do Dr. Calil, né? Que realmente, o Dr. Calixto era uma pessoa fantástica, acho que era queridíssimo por todos, e a doutora Neide seguiu nessa trajetória médica da família aí, só engrandecendo o nome. Então, eu queria passar com muita honra e muito prazer a palavra para a doutora Neide, que vai nos fazer essa apresentação de hoje, de um assunto que eu tenho certeza que todo mundo já pôde ver e pôde ver a dificuldade que ia tratar. Então, doutora Neide, a senhora com a palavra. Muito obrigada, Rosati, pelas suas palavras carinhosas, pelo convite, oportunidade de mostrar alguma coisa que possa talvez ser útil. Bom, o que eu vou falar é sobre recuperação de tecidos e sobre feridas de difícil cicatrização. Esse assunto é um assunto que a gente sempre trabalhou. Os tecidos feridos, às vezes, têm desafios muito grandes e nós trabalhamos com ratos, com coelhos, etc., para poder chegar a alguma conclusão. Então, vamos começar. A insulina tem um amplo espectro de ações, além do seu efeito na hemostasia da glicose. E ela é um fator de crescimento, ela não é só um hormônio. Aliás, a diferença entre hormônios e fatores de crescimento é porque todos os dois atuam sendo recebidos por receptores celulares. Só que o fator de crescimento é a molécula que sai de uma célula para outra que está ali pertinho, enquanto que o hormônio ele vem pela circulação procurando o seu receptor na célula específica. Mas todos os dois são fatores que atuam modificando o comportamento celular. A insulina é muito parecida com os fatores de crescimento insulina síntese, o IGF-1 e IGF-2. Ela se liga ao seu receptor, o IR, com cerca de 100 vezes mais afinidade do que os receptores do IGF, mas ela pode usar os receptores dos IGFs. E os fatores de crescimento semelhante a símiles são da mesma forma ligados aos seus receptores com muito maior afinidade que o da insulina, mas ela pode usar os receptores dos fatores de crescimento da insulina. A diferença entre os receptores de um e do outro é que os IGFs têm 4 cadeias polipeptídicas, A, B, C e D, enquanto que a insulina tem só A e B. O receptor A ele é diferente na maneira de trabalhar, ele entra dentro da célula muito rapidamente, então ele vai atuar mais na mitogenicidade.
e ele vai estar mais presente em células fetais e células cancerosas, porque são células que estão reproduzindo muito rápido e ele está trabalhando para isso. Enquanto que o receptor B, ele vai ficar na membrana celular e atuar no metabolismo da glicose. Queria tirar essa célula aqui. Pronto. Então, o receptor B vai favorecer apenas o metabolismo da glicose. Quando nós temos a hiperinsulinemia endógena ou exógena, nós temos mais insulina circulante e ela atua como um fator de crescimento. O que vai acontecer com isso? Ela vai promover também o desenvolvimento de tumores, ela vai promover o crescimento de pólipos na pele, o enrugamento na pele, a hiperpigmentação do dorso dos dedos e do colo, porque ela vai estimular células, tanto seja pela hiperinsulinemia endógena como exógena. Bom, e o aumento da resposta a diferentes fatores, quer dizer, ela estimula a resposta também a outros tipos de fatores, desenvolvendo, então, o crescimento tumoral. Por isso que nós temos visto, isso é atestado em muitos trabalhos, o maior número de cânceres no paciente diabetes tipo 2, que é o que tem hiperinsulinemia, por não usar a insulina como deveria ser feito. Bom, nós já trabalhamos também em modelos experimentais de rato, de coelhos, mas tem muitos trabalhos atualmente publicados em modelos experimentais de ratos com queimaduras severas de injúria do miocárdio. Ele pode melhorar o dano hepático, pode melhorar o dano pulmonar. E em pacientes pediátricos queimados, em um trabalho japonês, que apresentam dano da tolerância à glicose, se eles são submetidos a intensa terapia com insulina, melhoram tanto da função mitocondrial quanto da síntese proteica. No diabetes tipo 2, os níveis altos de insulina, como eu já falei, são relacionados à proliferação, migração e adesão de células tumorais malignas. E também a acantose nígricas, né? Nós utilizamos o potencial estimulatório da insulina em humanos, tanto na cicatrização quanto na recuperação de atrofias. Eu vou mostrar primeiro a recuperação de atrofias. Qual é o método? 4 unidades de insulina de atuação prolongada em 1 ml de lidocaína ou soro. E fazemos múltiplas injeções simultâneas de 0,01 ml, que corresponde a 0,04 a 0,05 unidades, repetidas a intervalos variados. O que interessa é o número de aplicações em relação ao tamanho da lesão. Nas lesões cavitárias limpas, quando nós estamos tratando de feridas, a aplicação tópica da insulina não diluída, de 3 a 5 unidades, corresponde a uma gota, também funciona. E a insulina que nós usamos atualmente é o Novolin, NPH, 100 unidades, que ela fica no tecido e em pequenas quantidades ela não vai para a circulação. Nós podemos usar esse tipo de seringa e este aqui. Qual é a vantagem deste? Não tem volume de material que fica retido no espaço morto da seringa. Então, quando a gente usa aqui, tem que calcular, aspirar, depois que mede aqui as 5 unidades, para ver se tem alguma coisa na seringa, na agulha. Então, que esse espaço morto, às vezes, conserva mais 3 a 5 unidades de insulina. Esse aqui não, vai direto nas 5 unidades, é mais fácil. Esta aqui, quando ela está tampada, é igualzinha a esta. Bom, nós fazemos, desde 1984, tratamento de lipoatrofias localizadas com insulina monocomponente. A gente publicou em 1984. Isso aqui é uma paciente que fez uma cirurgia para retirar próteses mamárias e, no 7º dia após a cirurgia, o cirurgião resolveu fazer cortisona injetável por conta de que ele achou que ia ter queloide. E é isso aí que ele conseguiu. A corticoide, ele dá muita atrofia de tecido. Quando a gente injeta corticoide, tem que ter cuidado com isso. Nós propusemos à paciente tratar apenas uma mama e depois biopsiar as 2 mamas, estudar essa biópsia e tratar a mama contralateral. E foi isso que nós fizemos. Essa aqui é a mama tratada e aqui a biópsia mostrando na mama não tratada a ausência completa de tecido adiposo. Isso aqui é uma glândula e nenhum tecido adiposo, aqui mostrando que não tem nenhum tecido adiposo, nenhum coxinha adiposo, aqui muita fibra de reticulina. Aqui a mama tratada, a biópsia da mama
direita, e aqui o tecido adiposo, aqui esse branquinho aqui, mostrando a ação da insulina aplicada. Aqui nós fizemos microscopia eletrônica dessas duas, do material retirado da biópsia das duas mamas, e aqui mostrando na mama tratada, só encontramos isso. Na mama não tratada, isso não estava presente. É uma célula gordurosa, aqui na membrana, ela fabricando os glóbulos de gordura. Esse aqui é uma paciente que chegou no meu consultório, acompanhando a outra. Eu olhei para o rosto, achei que isso aqui era atrofia corticoide. Perguntei, você já fez alguma aplicação? Ah, tomei muito, eu tive muita acne. Então, você quer tratar? Quer. Eu fiz 6 aplicações e ela teve recuperação das atrofias por conta do tratamento com a insulina. Isso aqui é uma menina de 13 anos de idade, ela tinha um queloide e ela foi tratada do queloide. O queloide era por conta de uma aplicação de BCG. Ela foi tratada do queloide com cortisona, tomou 2 injeções de cortisona, de corticoide. E aí ela fez esse grau de atrofia. Nós começamos a fazer a insulina e começou a haver uma recuperação. Agora, para surpresa nossa, o queloide reapareceu, começou a reaparecer, a gente parou, ela fez uma tatuagem e ficou muito satisfeita. Isso aqui é um enigma para nós até agora. O que ocorre no tecido que voltou o queloide? Isso aqui é uma paciente com esclerodermia em golpe de sabre, já inativada, já não tinha mais atividade, essa esclerodermia. O marido dela, que é dermatologista, procurou aprender como é que faz e ele fez múltiplas aplicações e conseguiu essa recuperação. Bom, nós fizemos também um trabalho em conjunto com esse grupo, para determinação da concentração ótima de insulina para cultivo de células mesenquimais. Por quê? Porque células mesenquimais são células multipotentes. Tem no tecido, no estromo, entre as células, principalmente em torno de vaso, e ele é muito rico em células multipotentes, então serve para fazer vários tipos de diferenciação a partir desse tecido. Determinação do nível ótimo seria interessante. Nós retiramos esse tecido. Nós usamos, cedido pelo laboratório, tecido abdominal, que é muito rico em células mesenquimais. E mostramos que a insulina foi capaz de aumentar a multiplicação de células mesenquimais em doses mais baixas, 0,1 a 0,5 unidades por ml, com um aumento médio de 25% na taxa de proliferação celular. Agora, quando colocamos 10 unidades, houve uma redução de 30% a 40% da multiplicação celular. E aqui o esquema de multiplicação foi visto, 0,5, e aqui a 10 unidades, reduzindo 40%. Como usamos, então, a insulina na cicatrização? Da mesma forma. Múltiplas aplicações intralesionais, 4 a 5 unidades de insulina monocomponente, NPH, diluída em 1 ml de lidocaína e fracionadas em múltiplas injeções de 0,01 ml com alternância de planos e áreas da ferida, repetidas a intervalos de tempos variados. A insulina atualmente nós usamos é Novolin NPH, 100 unidades. Vamos mostrar uma ferida cirúrgica com 127 dias de evolução, ainda sem resposta a vários tratamentos, inclusive oxigênio hiperbárico. Vamos mostrar 48 horas do início da insulina, após 10 dias, com 6 aplicações, e cicatrização completa em 21 dias, 11 aplicações. É uma moça que veio da Europa para colocar implantes de silicone e aumentar o volume dos glúteos. Isso aqui é a ferida que não cicatrizava, aqui 24 horas depois. Nessa hora, agora já tem a delta pronto, que é a função da língua. Aqui, e a cicatrização completa, rápida, em 27 dias. Vamos mostrar essa mesma ferida, por possível, tá, entre aspas, que deve ter sido realmente aplicada de aranha marrom, que é com 136 dias de evolução. Essa ferida era um rapaz, ele era meio moleque na época ainda, e ele não sabia por que tinha acontecido isso, não era uma ferida que doesse, e foi o primeiro caso, um caso que nos ensinou muito. Vou mostrar após 24 horas do início da cicatrização, 35 dias após a cicatrização completa e 10 aplicações de insulina. A ferida, a aranha marrom tem sempre esse bordo elevado, é um bordo aplanado e elevado. Isso aqui após 24 horas,
e a cicatrização completa após 35 dias. 35 dias porque ele ia muito irregularmente no consultório. Aqui já é picada por aranha marrom, foi o único paciente que viu a picada. Nós temos vários casos de picada de aranha marrom em Niterói. A lesão amostral é lesão pré-tratamento, necrótica, após 2 aplicações, após 15 e após cicatrização completa. Esse caso não é meu, é da doutora Marília Nogueira, que é uma excelente dermatologista, foi minha aluna, ela perguntou o que fazia, eu disse, desbrida e bota insulina. Ela não fez desbridamento, isso aqui é a lesão, como ela veio, e a cicatrização completa. Esse tipo de picada de aranha marrom leva muitos meses para cicatrizar e faz danos muito grandes. Isso aqui é uma paciente também de picada de aranha marrom, é da doutora Marília Nogueira. Esse caso não é de Niterói, é de São Paulo. A aranha marrom, em cada lugar que ela vive, ela desenvolve um tipo de veneno mais agressivo ou menos agressivo. Em Niterói, geralmente, não é muito agressiva, é lesão local. Isso aqui é de São Paulo. No Paraná, ele é bastante agressivo, ela é mortal, em vários lugares do Brasil, inclusive, e fora do Brasil também, no mundo. Ela existe no mundo inteiro, ela foi distribuída para os viajantes em todo o mundo. E no Paraná, inclusive, o indivíduo que criou o primeiro teatro da capital, ele morreu por picada de aranha marrom. E a doutora Marília desbridou a lesão, tirou toda aquela área cruenta e fez aplicações de insulina, 17 dias de tratamento. Você tem uma paciente de 56 anos de idade, aos 8 anos de idade, ela é chilena, ela brincando entre troncos de árvore, ela escorregou entre os troncos e teve várias fraturas e grande perda tecidual. Os médicos de lá iam amputar a perna dela, os operários da mina de cobre, onde o pai dela era engenheiro, resolveram fazer greve se amputassem a perna da menina. E eles não amputaram, ela ficou 7 meses internada e aqui permaneceu apenas não houve cicatrização, aqui não tinha tecido, uma descamação sempre em cima do osso. Tirando essa descamação, o osso estava exposto. Isso após 6 aplicações, e ela ficou muito satisfeita. Nós vamos mostrar agora feridas por lesões, curetagem de glândulas sudoríparas. É um colega que ele faz isso muito bem, mas ele teve azar, curetou muito superficialmente, então produziu lesões necróticas, exudativas, dolorosas, sem sinais de recuperação. Vou mostrar após 24 horas a primeira aplicação, a ausência de dor e de exudação, e início de recuperação. Cicatrização parcial após 7 dias, aplicações de 7 dias e 15 aplicações de tratamento. Desculpa. 7 aplicações em 15 dias de tratamento. E cicatrização completa após 8 aplicações intralesionais. Ela teve filho de uma colega nossa. Então, após 24 horas, cicatrização completa rápida. Aqui é a outra região axilar dele. E vou mostrar úlcera por pressão. É uma paciente que era minha paciente já de muitos anos, apareceu no consultório, levada já em adiantado estado de Alzheimer, com 94 anos de vida, com uma lesão coxídeo necrótica, com área cavitária periférica de 3 a 4 centímetros. O limite profundo, evidenciando o periósteo um aspecto degenerativo, sem a textura, o brilho e a translucidez característica. Nós vamos mostrar após 24 horas do desbridamento e da primeira aplicação. O retorno dos aspectos teciduais vitais após 4 aplicações e crescimento tecidual significativo em toda a área, em toda a superfície lesional após 8 aplicações. Então, aqui é ferida, nós desbridamos, não tinha... Aqui o osso estava praticamente... Debaixo daquele periósteo, tocava o osso. E aqui o meu dedo, metade do meu dedo está dentro da ferida, isso que depois do desbridamento já tem uma área, a comparação desta área com essa que foi, acho que 24 a 48 horas depois. Aqui, já o franco fechamento da lesão, com o tecido crescendo em toda a área. Infelizmente, essa paciente já estava em período terminal, nós fizemos isso apenas para não deixar o paciente necrosar-se todo, que é sempre desagradável de assistir.
Bom, conclusão, o processo cicatricial exige a produção de fatores quimiotáticos e fatores de crescimento para os tipos celulares especificamente necessários a cada estágio cicatricial. Determinar quais os fatores exigidos em cada momento cicatricial e aplicá-lo em segurança é um imenso desafio. A insulina, por sua atuação fisiológica em todas as fases vitais de todas as células animais, constitui uma opção terapêutica a ser considerada. E eu gostaria muito que isso fosse considerado. Eu tenho visto coisas horríveis. Estou com um paciente com uma úlcera tão necrótica, tão grande, é um dentista idoso, que eu não sei o que a gente está fazendo, está começando a ter alguma vitalidade do tecido, mas realmente é muito doloroso ver isso nas enfermarias, às vezes até enfermaria de ortopedia em criança. A gente vê úlceras de pressão. Eu acho que a engenharia já podia fornecer leitos de hospitais mais eficientes na prevenção desse tipo de coisa, mas até agora pouco se pode fazer. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu desejo que alguma coisa seja útil no tratamento de feridas. Estou à disposição, se quiserem fazer alguma pergunta. Muito obrigada. Neide, eu acho que tem que parar o compartilhamento de tela. Sim, meu filho já está providenciando. Neide, muito obrigado. Puxa, é até bonito, né? Essa apresentação, primeiro pelas manifestações todas aqui no chat, né? Eu não vou poder ler todas, mas, por exemplo, eu vou ler algumas aqui. A doutora Maria Alice Gabay diz: professora Neide Calil, minha grande inspiração como dermatologista, pesquisadora e principalmente como ser humano. Então, realmente, acho que essa é a nossa sensação, esse é o nosso pensamento também ao convidar a doutora Neide, e estamos muito felizes e queremos ouvir as perguntas e comentários dos nossos ouvintes. Só está faltando aqui para esse compartilhamento, né? Então, doutora Neide, impressionante que vai desde picada de aranha marrom até úlcera de pressão, passando por cicatrizes atróficas, né? Isso mostra sua grande experiência com essa questão da insulina, né? E já utilizou em outros casos também, claro, né? De lesões assim pós-cirúrgicas atróficas e de úlcera de pressão? Sim, a gente tem usado em todo tipo de lesão que tenha dificuldade do tecido de voltar ao normal, né? E eu acredito que isso possa ser usado até em osso, tá? Até a cicatrização óssea, porque o princípio da cicatrização é o mesmo para qualquer tipo de... Tem que haver quimiotaxia, o processo inicial inflamatório tem que existir, né? Por exemplo, se nós temos uma cicatrização dos ossos separados, como é que se chama isso? Está me faltando. Uma pseudoartrose, o que tem que fazer com a pseudoartrose? Tem que fazer uma curetagem de ambos os lados para ter um processo inflamatório do osso, para ter um processo inflamatório. E esse processo inflamatório que inicia a quantidade de fatores de crescimento que eu tenho que ver ali e que são diferentes em cada etapa da cicatrização. A insulina atua em todas. Então, é o melhor, eu acredito que seja o melhor processo para aumentar a cicatrização seja este. Professora Neide, e também a experiência da senhora com lesões assim ligadas à isquemia, a lesões isquêmicas de membros inferiores, úlceras de perna, Sim, também sem tem dúvida. sido boa? Eu sei que isso aí é dificílimo tratamento, né? É difícil, mas você pode melhorar bastante, por causa de diabetes, por diabetes também, e vários tipos de úlcera. Tem que determinar. Tendo uma dificuldade tecidual, a insulina sempre atua. Que ele é um estímulo para qualquer célula. Perfeito. Tem algumas pessoas querendo aqui fazer pergunta. O Ricardo Onofre quer perguntar? Eu vou ter que ele... Queria, sim. Bom, Bom primeiro, dia, Ricardo. bom dia. Bom dia. Primeiro é um prazer rever a Obrigada. doutora Neide Calil
um ícone, né, do Antônio Pedro, da dermatologia. Mas eu queria perguntar à senhora o seguinte: nós sabemos que os fatores nutricionais são muito importantes para a cicatrização das feridas. Nós temos usado em lesões de pressão quantidades grandes de vitamina A, C, D e E associadas a uma suplementação da proteína do soro leite e mais os cuidados locais e os curativos de lesões de pressão com resultado muito bom. Eu queria saber se a senhora já fez alguma associação da sua insulina, aplicações repetidas, com essa suplementação nutricional. Não, é claro que tem que ter um aporte. O paciente que eu estou tratando disse que a lesão é enorme, ele está anêmico, bastante anêmico. Eu disse, olha, enquanto não tiver transfusão de sangue para ele, um homem de 94 anos não vai ter nenhuma vantagem. Eu acredito que o que o senhor faz deve ser muito bom para o paciente. Agora, se o senhor adicionar a isso a insulina, eu acredito que vai ter um efeito dobrado, multiplicado. Ok. Obrigado, professora. Eu quero dar uma palavrinha com a minha Maria Alice Gabay, que é uma das pessoas que eu realmente gosto muitíssimo, né? E a palavra carinhosa dela em relação a mim. Mas eu estou aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, com prazer. E dizer que esse trabalho não é só meu, é meu e de Antônio Pedro, meu marido, que nós sempre trabalhamos juntos, pensávamos juntos e as ideias surgiram daí. Professora Neide, Sim. Sérgio Belmont falando, sou psiquiatra e psicanalista. Eu queria fazer um comentário a respeito de um ponto. A senhora disse que era muito importante que a insulina ficasse retida no local da lesão, não é? Pelo que eu entendi, e Sim. não se propagasse pelo organismo. Exatamente. Então, eu queria pensar exatamente no contrário. Eu atendi um paciente de 80 anos, diabético tipo 1, tomando 3 tipos de insulina ao mesmo tempo, e que esteve na UTI 19 dias, foram usadas várias medicações que eu nem conheço. Então, a pergunta seria o contrário, né? No caso da insulina se distribuir pelo organismo, como se liga a um fator de crescimento, se isso poderia provocar um quadro neuropsiquiátrico, que é o que eu estou estudando no momento, a ligação entre psiquiatria e neurologia e neurociência, um quadro cerebral caracterizado por um delírio com aspectos confusionais. Como é que a gente poderia conter, ou de alguma maneira pensar na possibilidade dessa insulina de 3 tipos diferentes, porque quando eu fui à casa do paciente, me mostraram 3 seringas diferentes, e quando ele saiu da UTI, ele já saiu medicado também com um remédio para a esquizofrenia. A meu ver, erradamente medicado, porque delírio por desequilíbrio metabólico eletrolítico é uma coisa, e delírio esquizofrênico seria outra, né? E conversei com ele em casa durante 2 horas, não encontrei nada de psiquiátrico no quadro, mas ontem ele foi reinternado. Então, como eu vi essas 3 seringas, eu pensei no efeito de crescimento celular em outros sítios do organismo, né? Não para curar uma lesão, mas produzindo uma proliferação de célula em outro local, levando a distúrbios. O que a senhora acha que isso é possível? Eu acho que é possível. Primeiro, entrar em estado confusional por conta de uma hipoglicemia. Segundo, que a hiperinsulinemia ele estimula vários tipos de células. Célula mesenquimal, para multiplicar no sentido ou de células normais ou de células anormais, né? Você pode, por conta disso, ter se for crônica a estimulação, levar realmente ao câncer. Mas se for crônica, a estimulação. Então, esse seria um quadro complexo, porque a essa confusão celular, de crescimento e proliferação celular, se junta uma alteração de neurotransmissor, né? Porque se dando um neurolético potente de 3ª geração, a gente vai atuar na sinapse do cérebro, diretamente na sinapse do cérebro. Então, nós estamos com vários fatores
capazes de produzir esse quadro confusional numa pessoa de 80 anos de idade, com marca-passo, bem doente, bem frágil, não é? E está internado. Quer dizer, eu não vendo lesões psiquiátricas ou etiologicamente ligadas a distúrbio neuropsiquiátrico, um clínico está vendo e ele foi internado outra vez ontem, está na UTI. Então, eu acho que essa intervenção da senhora é uma coisa muito bonita e é muito bacana se ver, porque você pode ver o efeito, né, do crescimento celular e recuperação das lesões. E eu estava pensando, ao contrário, usando aí o pensamento cartesiano da gente pensar ao contrário, né? O que o crescimento celular em locais não especificados do organismo pode produzir. Seria um caso, eu estou pensando no meu paciente, nesse paciente que foi meu paciente por 2 consultas, e do que está acontecendo com ele há muito tempo com esse uso intenso de insulina, de 3 tipos de insulina. Eu nem sei dizer que tipo de insulina é, mas sei que ele está tomando 3 tipos de insulina. Isso pode acontecer se for um estímulo permanente, é claro que pode realmente levar a uma multiplicação de células indesejadas, né? A diferenciação de células multipotentes em células anormais. Isso pode acontecer. Muito obrigado pela sua palestra, muito bonita, esclarecedora. Eu conheço a senhora de nome há décadas e de contatos com pacientes eventualmente, mas é um prazer ver a senhora falando e ver o seu belíssimo trabalho. Tá? Obrigada. Professora Neide. Eu ia chamar a doutora Maria Alice. Mas vocês me perdoem, eu estou sem vídeo, que eu estou em trânsito ainda, indo para o trabalho, mas eu não podia deixar de participar aqui desde o início. Realmente, parabenizar, a doutora Neide, minha grande inspiradora de fato, e eu só lamento que esse trabalho seja pouco divulgado em outras especialidades, porque nós que fomos e somos até hoje alunos da professora Neide, a gente sempre fala isso para os nossos pacientes e para aqueles que estão ao nosso lado, né? E a doutora Neide, ela é uma replicadora, né? Hoje, assim, cada vez que eu dou aula em congresso, eu tenho essa inspiração como base na minha vida. Mas eu acho que nós, dermatologistas, já falamos bastante disso. Mas eu acho muito importante que essas outras especialidades possam lembrar disso, né? Porque, de fato, o nosso trabalho é aliviar o sofrimento. E é uma técnica muito simples, muito barata, né? Muito mais barata do que vários desses nossos curativos oclusivos, que são amplamente divulgados, e que merece, aí, principalmente com esse conhecimento por parte dos clínicos, né? Estou vendo aqui o professor Rosário, o professor Aguinaldo, enfim, todos aqui que podem divulgar cada vez mais esse trabalho, né? Parabéns mais uma vez, professora. Obrigada, Lilica. Eu não consigo chamar você de outra forma. Por favor, por favor. Quando você era criança. Interrogativa dos mais queridos. O que eu ia falar? Eu ia dizer o seguinte, a insulina, eu esqueci de dizer uma coisa, a insulina é uma molécula grande, ela não penetra na pele normal, mas colocada na pele cruenta, ela atua. Diretamente em cima das células, ela atua também. É uma molécula muito grande, não vai penetrar, é como ácido hialurônico, colocado na pele normal, ele não vai entrar. Professora Neide, e Sim. nessa dose baixa que a senhora utiliza, nunca observou nenhum problema relacionado à hipoglicemia, nada disso, né? Não. Nos casos, antigamente a gente fazia, lá no Antônio Pedro, quando a gente começou, foi lá. A gente fazia a dosagem de glicose depois. Nunca tivemos problemas de hipoglicemia, a não ser quando nós fizemos nas 2 vezes, sem observar o problema do que ficava no espaço morto da agulha, das seringas comuns, que isso é uma coisa que eu quero frisar, tem que ser considerado. Ali, geralmente, fica 3 a 5 unidades mais, então tem que se aspirar aquilo e ver quanto é que tem de insulina dentro da seringa, se a gente for usar aquele tipo de seringa, ok? Bem, queria saber se alguém quer fazer algum comentário ou pergunta. Sim. Eu queria dizer o seguinte, é um prazer, né,
Eu queria dar os parabéns a você também e à professora, porque estamos vendo uma dermatologista com amplo conhecimento de vários campos da medicina, e isso dá uma alegria de que a gente recupera essa visão holística da medicina, e que é ante a ultra especialização, que eu acho que está fazendo muito mal à medicina. E esse paciente aí que eu me referi é um caso desse aí, porque o paciente já tem um marca-passo, o paciente estava tomando 3 tipos de insulina. Recentemente, eu atendi pacientes tomando 26 comprimidos psiquiátricos diversos, e ele voltou para a UTI depois de 19 dias internado. Quando eu o vi, ele estava no 19º dia de internação, amarrado num leito de UTI, tomando uma medicação que eu não conhecia, chamada Precedex, como calmante. Então, ele teve alta no dia seguinte, foi para casa, eu descrevi essa consulta que eu fiz com ele, lúcido, orientado, conversando normalmente. A esposa me mostrou o uso de insulina e que ele era um doente rebelde. Eu acho que isso é muito importante da gente ver, que cada especialidade, ou cada grupo de especialidade tem suas intercorrências e problemas. Então, ele fazia hipoglicemia intensa, a ponto de desmaiar com 47 de insulina e 500, isso durante anos. E aí, então, no momento, ele está de volta à UTI. Então, eu acho que a medicina precisa de pessoas e profissionais médicos, como a professora Neide, que se interessem pelo entrecruzamento que, na realidade, a medicina nos obriga a fazer. Eu acho que, se nós perdemos de vista essa visão de que o organismo é um organismo integrado, integral, a gente corre o risco de cometer erros muito grandes. Então, queria dar parabéns mais uma vez à professora pelo trabalho dela e a você, que tem promovido esse tipo de integração também. Nós somos totalmente favoráveis à visão holística, né? Não menos por isso, porque o departamento aqui está tentando exatamente abordar os grandes temas da medicina, independente de área, né? Independente de área. Realmente, se é um grande tema e se tem interesse geral, a gente está trazendo aqui, desde que operacionalmente isso seja viável, né? Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, Sim, pode falar. Bom, em primeiro lugar, dar os parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho em si. Realmente, são trabalhos dignos de uma boa publicação e acho que faz lembrar os bons tempos em que havia a possibilidade de uma intensa faina de publicações a partir do professor Azulay e com os grandes vultos que eu conheci na dermatologia, que foi onde eu comecei a trabalhar. Bom, então, diretamente aí as perguntas. Em primeiro lugar, eu tomei a liberdade de colocar no site do departamento, na página do Departamento de Clínica Médica, fotos da aranha marrom, que eu não sabia o que era. Eu procurei no Google e coloquei as fotos lá. É interessante que agora, evidentemente, eu acho que todos já viram isso, e eu não sabia que essa aranha era uma aranha venenosa e perigosa. Agora, uma pergunta diretamente para a Neide. Como é que você calcula essa dose, Neide? Você... porque o que me parece que o efeito é dose dependente, né? Na medida que você avança em número de aplicações, evidentemente, melhora o estado do paciente. Agora, previamente, você calcula essa dose? Como é que você Não, nós fazemos sempre 5 unidades. Se a pessoa tem muito baixo peso, eu reduzo para menos um pouquinho. Mas o que fica ali, essa é uma insulina ziprotamina, ela não vai cair na circulação. A quantidade é tão pequena que a gente injeta em cada ponto que não tem como cair na circulação. Ela fica no tecido.
Nós já calculamos isso, inclusive, que trabalhamos com rato e com coelho. Proporcionalmente, essa dose funcionou, de acordo com o peso deles, funcionou perfeitamente da mesma forma. E em coelho, a orelha de coelho é muito bom trabalhar, porque uma é testemunha da outra. Nós obtivemos, inclusive, aumento da espessura da cartilagem. Esse trabalho já foi publicado, esse atual que eu mostrei a vocês, no Journal of Surgery. Foi do dezembro de 1900, não sei se foi 80, 90, 1920, 2020 ou 22, ou 21, foi em dezembro. Eu posso mostrar depois para vocês, não me lembro qual. Mas o que eu queria falar com vocês, isso aí que está misturando na minha cabeça, é o seguinte: nós médicos, pela extensa área que nós temos tido conhecimento, que tem que ser agregado todo dia novos, nós não temos oportunidade de uma atuação política muito importante. Nós não desenvolvemos no curso médico essa nossa área, nosso lado político. E isso prejudica muito a nossa situação como médicos no mundo, não é só aqui, não. Normalmente, nós somos governados praticamente pelos laboratórios que fabricam os medicamentos que a gente tem que estão na praça, né? Então, é isso que vai dizer o que nós devemos fazer. São os trabalhos que eles impõem a nós. Nós temos que ter um lado político até para defender determinadas coisas. Por exemplo, nós temos um trabalho enorme, que às vezes é patrocinado por uma universidade, ou por uma entidade ou outra. Esse é um dispêndio grande de energia nossa, é um dispêndio grande ônus grande para o governo do país. No entanto, a publicação, muitas vezes, é uma publicação que tem que ser paga, e para ser acessado o trabalho por um médico em qualquer lugar do mundo, a maioria dos trabalhos tem que ser paga, qualquer folha tem que ser paga. Paga quem? A editora. Você vira lá na Espanha, mas tem que ser paga, e isso é um absurdo. Então, houve uma ucraniana, e agora o site saiu do uso, uma ucraniana que criou um site que a gente pode acessar tendo determinada fração da publicação, que é o DOI, a gente coloca ali e em segundos a gente consegue obter essa publicação. Fora isso, temos que pagar a maioria das publicações. Ora, o ônus todo é de quem produz e a vantagem toda é deles. Nós tínhamos que ter uma pressão mundial em relação a isso. O site saiu porque a editora entrou num processo judicial e ela tem que pagar milhões. Essa ucraniana, ela está nos Estados Unidos, está praticamente refugiada lá por conta disso. Isso é um absurdo. Nós não temos nenhuma atuação política em relação a quase nada dentro da nossa profissão. E eu acho que isso é uma coisa que deveria ser estimulada desde o início do curso médico. Eu não sei, mas eu acho que isso é uma falha nossa. É tão necessário todo dia estudar, cada vez mais, quando nós exercemos a medicina, que a gente não tem como atuar politicamente, não tem como desenvolver esse lado nosso. Eu não sei se vocês concordam com isso, eu gostaria de ouvir a opinião de todos, ou de quem quiser. Rosati, vi uma câmera, posso falar? Bom dia, claro que pode. Posso falar? Neide, bom dia a todos. Você não vai lembrar, porque eu acho que eu devo ter sido uma das primeiras a você usar essa técnica. Há muitos anos, eu tive uma ferida na região do tendão de Aquiles. Me lembro. Lembra? Por uma placa de bisturi. Eu operei uma hérnia umbilical e a placa... Você usou essa técnica comigo há muitos anos e realmente ninguém diz que eu tive algum problema naquele local. Dói. Você ficava, coitado, peraí, aguenta um pouquinho. Mas foi excelente. Parabéns, todo mundo sabe a profissional que você é, responsável, a história que você fez, e você está tocando num ponto fundamental. Hoje, que eu trabalho com envelhecimento, com demência, na geriatria, na gerontologia, na neurologia, isso que você falou é muito importante, Neide. Nós estamos alienados na nossa política.
Nós não nos defendemos, entendeu? Nós somos massacrados pela sociedade. A gente não se fez como uma classe trabalhadora. E aí as leis são feitas, mas a gente não consegue cumprir. Então, precisa, sim, politizar o médico. O pessoal da saúde, nem digo só o médico, né? Porque é muito difícil, a gente sabe que o governo não olha adequadamente para a saúde. Esse trabalho seu é um trabalho barato, como a coisa falou, entendeu? E por que a gente não usa isso numa rotina? Tantos anos você fazendo isso, publicando, e eu, por exemplo, sou um exemplo. Eu falo para todo mundo isso, conto para todo mundo isso. Sempre conto essa história. Ainda bem que você lembra. Parabéns. Lembro. Tudo de bom para você, tá bom? Obrigada, Vilma. Muito obrigada. Obrigada. Mas, doutora, a senhora tocou num ponto fundamental, né? Que realmente não temos, somos subrepresentados, isso é verdade. E também do custo desse tratamento, que é um custo barato, né? É claro que os laboratórios, felizmente aqui no departamento, nós não temos conflito de interesse nenhum, porque nós nem queremos aceitar isso, nada, nenhuma participação de nenhum laboratório financiando nada, porque isso aqui a gente consegue tocar sem isso, né? O que é ótimo, porque não nos dá nenhum viés específico. Mas os laboratórios só se interessam por remédios que têm uma rentabilidade. Remédios baratos não têm mais interesse. Eles deixam isso lá para quem quiser fabricar, né? Índia, China ou algum outro lugar. E nós estamos vendo problemas. É o caso agora da losartana, que está contaminada, e já aconteceu com a ranitidina e outros medicamentos assim. Mas eu acho que tem mais gente querendo perguntar. Deixa eu ver aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário quanto à apresentação da professora Neide? Sobre a última fala dela, Rosati, Belmont. Sim, Belmont. Então, eu queria, mais uma vez, dar os parabéns à professora por mais uma colocação muito importante de que haveria alguma coisa mais politicamente necessária do que a saúde, porque a saúde é coisa fundamental do ser humano, e a professora coloca um descolamento das reais necessidades humanas por outros interesses que a política domina, não é? E Vilma Câmara foi minha professora e contemporânea de quando eu comecei a aprender medicina, e um descasamento também muito triste entre a neurociência, neurologia, psiquiatria e psicanálise. Eu acho que essa visão integrativa, que é a psicossomática, e o Mauro Diniz falou disso, que teve seu espaço cancelado há anos atrás, com a morte dos grandes nomes da psicossomática, eu acho que a medicina é psicossomática em toda. A professora é um exemplo disso, Vilma também é um exemplo disso, e eu acho que a gente precisa, de fato, dar o devido valor ao que está sendo feito nesse exato momento. É demonstrar que uma dermatologista é muito mais do que tratar de pele, que ser médico é realmente tratar do ser humano no sentido hipocrático e de outras culturas mais antigas, inclusive, que a gente precisa situar o homem no meio aonde ele está vivendo. E eu acho que isso tem que ser ressaltado como um valor extraordinário, e a colocação da professora Neide, da necessidade de instruir os alunos no sentido do bem dessa atividade política construtiva, é uma coisa de uma importância extraordinária, para que a gente recupere um pouco a importância e a atuação médica dentro da sociedade, de uma maneira geral. Doutora Neide, quer comentar a palavra do Belmont? Não, foi sem dúvida que realmente a gente precisa ver todo o lado humano da profissão, e isso inclui a política, claro. Mas o problema da complexidade do ser humano é tão grande
que a gente fica absorvido, nós não exercemos nosso poder político, né? Eu acho que isso aí deveria ser estimulado de alguma forma e agradecer. Eu agradeço que tenha tido a oportunidade de falar também disso, que isso é uma coisa que sempre me preocupou, né? Desde os tempos da medicina psicossomática, com o Danilo Perestrello, né? Que mostrou para nós. Eu fui para o Danilo Perestrello, procurei o Danilo Perestrello, porque eu era fã dele desde criança. Ele tinha um programa de rádio e Almas Infantis, que ele fazia uma historiazinha muito interessante, mostrando a influência da cabeça da gente, que para mim significava isso. E quando eu soube que o Danilo Perestrello estava na Santa Casa, eu fui procurar e fiz parte do primeiro grupo de medicina psicossomática. E levei o Mauro Diniz para lá também, que eu achei que seria muito produtivo. O Danilo, ele mostrava para a gente que o ser humano tem que ser visto de modo geral, e que isso aí poderia ser ajudado se a gente também fosse ajudado do nosso sentido humano, através do autoconhecimento maior. Isso foi muito produtivo para mim. Eu acho que esse autoconhecimento também tem que ajudar a gente a entender que, para ser total, até mesmo a gente tem que ser político, né? Muito obrigada a você, Rosati. Agradeço o carinho, o fato Mas de... ainda não terminamos, não. Tem aqui umas manifestações no chat que eu quero ler. Ainda estamos no horário. Ó. Termina às 8h30. Eu não sou muito de falar coordenadamente, não. Não, Minha eu cabeça gosto de é muito terminar impulsiva. 8h30, 8h33, que eu comecei. Eu estou seguindo ali o padrão do CHN, que eles começam 8h33, 7h33 e terminam 8h33. Mas, sim, Moisés, por favor. Bom dia a todos aí. Parabéns à professora Neide. Eu não a conhecia, só a conhecia de nome. E aí eu queria fazer uma pergunta, professor. Eu trabalho com terapia intensiva e você mencionando sobre a questão das úlceras por pressão. Eu, particularmente, não tinha visto ainda ninguém fazer insulina em úlceras por pressão, mas a senhora fez um comentário que eu achei interessante, ou seja, no sentido de que o tecido já tem que estar rompido até para que você possa fazer. Então, a minha pergunta é, naquelas classificações que a gente tem das úlceras por pressão, que sai do nível 1 até o nível 4, o nível 1 propriamente não tem nenhuma ainda ferida efetivamente, é muito mais uma atrofia da pele, né? Se eu entendi bem, a insulina nesses casos estaria mais indicada a partir do nível 2, quando já houvesse propriamente uma ferida, ou mesmo no nível 1. E a outra pergunta é, a gente faz a insulina até cicatrizar completamente ou faz ainda um período a mais? Como é que seria isso? Obrigado aí. Obrigada pela pergunta. Olha, úlcera de pressão não deveria existir, na realidade é isso, né? Mas não se consegue realmente evitar. A prática mostra que ninguém está conseguindo evitar, na maioria dos casos, que fica muito tempo internado, que o paciente tem uma úlcera de pressão. Em qualquer época em que haja uma dificuldade tecidual, de multiplicação de células, a insulina vai ser útil. No zero, praticamente, sem úlcera ainda, ou até uma úlcera enorme, ela vai atuar. Isso aí agora, é muito difícil entender como é que não foi ainda criado um leito hospitalar que movimente o paciente sem necessidade das pessoas irem lá e levantar e virar o paciente. Não dá para entender isso. Já deveria ter sido desenvolvido isso, né? Até existe alguma coisa já, o problema parece que passa muito pelo custo desses leitos, né? São leitos que, de alguma maneira, eles nem se demonstram muito práticos, né? Mas tem alguns leitos que efetivamente até rodam, ou seja, até para que o paciente mude as posições. A gente lá fora já houve alguns relatos, mas efetivamente no Brasil a gente tem muito pouca coisa em função disso. Ainda fica muito na pendência, como a senhora colocou, do trabalho manual mesmo das pessoas, de poder mobilizar para um lado, mobilizar para o outro, mas de uma forma geral, em muitas UTIs diminuiu bastante a incidência, né, em comparação ao passado, mas ainda assim é como a senhora falou, ainda tem muito, e o Ricardo Onofre fez um comentário também, muitas vezes a gente não cuida adequadamente do suporte nutricional desses pacientes, né? É um conhecimento que também nós médicos muitas vezes pecamos muito. E isso, de alguma maneira, nos processos de doenças críticas,
acaba contribuindo para que você forme e fique mais difícil ainda cicatrizar. Acho que é como foi falado, acho que a gente tem que tentar cada vez mais trazer uma visão holística e entendendo que tem muitos conhecimentos aí que podem nos ajudar, não só a prevenir, mas também a tratar. Realmente, o que ele falou de aporte nutricional é fundamental. Agora, quanto ao fato que você falou que é muito caro o leito, certo, mas tudo depende da quantidade que seja feito. Por exemplo, Sim. Você, para construir um lápis, você não consegue, a não ser com grande aporte financeiro para fazer isso, porque cada coisa que tem ali depende de máquinas, de trazer o material de longe, etc. Não tem outra coisa mais barata que existe para ser comprada, né? Um lápis. Já foi calculado isso, que seria para uma pessoa construir, seria caríssimo. Depende da quantidade que é feito e de como ele é comprado, como ele é adquirido, a determinação do preço que vai ser de uma coisa. Se fosse em grande quantidade, ficaria barato. Se fosse grande quantidade, a aceitação, isso deveria ser realmente imposto praticamente aos hospitais, isso ficaria muito barato na realidade. Muito mais barato do que tratar depois do paciente e com muito menos sofrimento para todos. É horrível para uma família ver a carne de... Concorda? Concordo sim. Tem razão. É um sofrimento muito grande para a família ver uma úlcera de pressão. Isso é horrível, horrível. Horrível, realmente. Obrigado. Horrível. Mas tem outras pessoas aqui no chat. O professor Aguinaldo te parabeniza, excelente apresentação, resultados do tratamento com insulina. Professor Jorge Manhães também, excelente palestra, muito importante essa questão da cicatrização das feridas, de difícil controle, e parabenizando a senhora também. E aqui, Bruno Petralha também parabeniza, Loan Tauer, se está aqui, excelente como sempre, a Zelina Caldeira também, Ricardo Onofre enfatizou aqui a terapia nutricional, Maria Lúcia Santos, parabéns, professora Neide, boas lembranças do Hospital Antônio Pedro, agradece a mim também, Francisco, parabéns para a professora Neide, excelente aula. E, professora Neide, o espaço aqui estará sempre aberto para a senhora, viu? Obrigada. Está sempre aberto para a senhora, que faz uma medicina de qualidade, com estudo, com dedicação, aqui, com a qualidade que nós conhecemos tão bem, que a cidade conhece tão bem, e que é preciso ser divulgado. Importante ressaltar que fica gravado no nosso site. Então, essa aula ficará gravada no site, no YouTube, no site da Associação Médica Fluminense. É importante que o espaço aqui seja exatamente um espaço para reflexão. Como falou muito bem, enfatizou, as máquinas agora estão fazendo tudo. Os seres humanos estão ficando numa posição secundária. Então, é um momento muito grande para a nossa reflexão. O que realmente está acontecendo conosco, o que está acontecendo em volta de nós, já que o mundo está numa mudança tão rápida, é fundamental a gente conversar aqui sobre os nossos valores. E eu queria chamar a doutora Zelina Caldeira para podermos encerrar essa palestra, novamente agradecendo de coração a professora Neide e a presença de todos. Sem a presença de todos, não teria sentido nenhum fazer qualquer tipo de reunião. Então, muito obrigado a vocês todos que estão participando aqui e que sempre apoiam aqui a nossa atividade. Então, eu queria passar a palavra para a doutora Zelina. Não sei se ela está aí. Estou aqui, Rosati. Oi, Zelina. Estou aqui, sim, desde o início e com prazer de assistir a doutora Neide. Então, realmente assistir a doutora Neide, isso aí foi um grande presente. E inauguramos bem, você inaugurou bem esse ciclo do Departamento de Clínica Médica para este ano, né? Foi feita uma pausa e hoje foi a primeira palestra do ano de 2022 e excelente. Dar os parabéns à doutora Neide é um pleonasmo.
ela está sempre de parabéns. Então, apresentou um trabalho belíssimo. Eu confesso que eu não conhecia esse efeito da insulina, e além desse trabalho importante, e além da atuação belíssima dela na dermatologia e conhecida aqui, não só em Niterói, como em outras partes também, eu acho que a doutora Neide é um ícone que nós temos na dermatologia e com muito orgulho aqui na nossa cidade. Muita gente passou por ela, formou muito dermatologista, então isso é motivo de muito orgulho para todos nós. E abordou essa parte holística, que também isso é muito importante, e a questão do envolvimento do médico na política, digo, na política de saúde. Na realidade, nós médicos somos voltados para a assistência, e a gente se envolve com assistência e a preocupação em tratar o paciente, e muitas vezes deixamos de lado a nossa luta por outros fatores. Então, parabenizar a todos, a Rosati, e dizer à doutora Neide que o Rosati já falou que o departamento está aí aberto para ela, e eu digo mais, a Associação Médica está aberta para a doutora Neide o tempo todo, porque ela quiser fazer outras palestras, outras modalidades, se quiser fazer qualquer publicação até dos alunos dela, ou dela mesmo, que seria uma honra muito grande, nós estamos abertas aqui e seria uma grande honra para todos nós. Então, é isso aí, eu dou um bom dia para todos que estão aí, que vão pegar agora os seus trabalhos, né? E, mais uma vez, agradecendo a doutora Neide, a professora Neide e ao professor Rosati. Muito obrigada e um bom dia a todos. Bom dia a todos. Rosati, eu estou vendo carinhas aqui que eu gosto muito. Eu agradeço muito a você essa oportunidade. Foi um prazer muito grande. Pessoas que eu não vejo há muito tempo, que estão dentro do meu coração, fazem parte da minha vida, estão aqui. Muito obrigada. Obrigada também ao meu filho, que acordou cedo para vir me ajudar. Estamos presenciais, agora somos virtuais, mas estamos juntos. Exatamente. Obrigada. Obrigado. Até logo, doutora. Beijo. Tchau. Tchau. Neide, bom dia.